Em semana de estreia na Copa Verde começa a discussão. O Goiás deveria priorizar mais ou menos essa disputa da competição regional na edição de 2023. Com um calendário diferente, iniciando logo no começo da temporada, o técnico Guto Ferreira quer sim dar atenção devida para essa competição que garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Até que ponto é importante a disputa da Copa Verde pelo lado do Goiás? Qual seria um elenco alternativo, reserva, que desce para bater de frente com as equipes que virão a partir dessas oitavas de finais? Até quando vai a disputa da Copa Verde? Será que ela choca as datas, por exemplo, com o Campeonato Brasileiro? Qual seria a premiação, o elenco e muito mais? Quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Uma competição que pode ser importante, até mesmo, por que não, desta moral para o torcedor do Goiás em ver o clube levantar um título, um caneco, algo que não acontece há 4 temporadas. Esse era o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Eu tô passando um período aí de viagem, vou voltar na terça-feira. Já deixei esse vídeo pré-gravado na segunda, beleza? E o nosso apoiador aqui do vídeo de hoje é o Brasil Lava Rápido, para você dar aquela ducha rápida aí no seu veículo nesse comecinho de semana por apenas R$11. Voltando aí das viagens do carnaval, para começar a semana, nada melhor, né? Aqui na capital, você de Aparecida, Senador Canedo e muito mais. São 5 unidades espalhadas por Goiânia e região, sendo 3 delas só na Avenida Rio Verde. Você encontra também o Brasil Lava Rápido no Jardim América e também no setor Leste Vila Nova. Vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Já vai lá, confere as melhores, né, opções para o seu veículo. E se você for em algumas unidades deles, falam que você veio aqui pelo Goiás News, dá essa moral pra gente. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o jogo do Goiás na Copa Verde, já nesta próxima quarta-feira, contra a União do Mato Grosso, de Rondonópolis, ou o Real Noroeste. Como eu estou gravando esse vídeo ainda no final de semana, não tenho essa definição. Mas essa partida na quarta-feira, às 8 horas da noite, no Estádio da Serrinha, partida única. Dando início, né, essa fase de oitavas de finais, vai lembrar que os outros clubes dos 16 com o pior ranking dentro da CBF fazem a primeira fase, né, de mata-mata também em uma partida única. Agora o Goiás, a partir das quartas de finais, caso consiga avançar nesta próxima quarta-feira, nas quartas de finais, jogos de ida e volta. A grande decisão está marcada para o dia 3 de maio, né? Então a tendência é de mais, pelo menos a cada 10, 15 dias, dá um tempo bem interessante também, já que o Goiás vai enfrentar o seu primeiro compromisso, né? Ter aí pela frente no dia 22. Se a gente imaginasse, por exemplo, nas outras metades da semana, dá, por exemplo, dia 1º, dia 8, dia 15 e 29 de março. São 4 datas no completo, mais 4 datas no mês de abril e uma ainda, né, para o mês de maio. Ou seja, dá para espalhar muito bem a competição da Copa Verde para não ficar, por exemplo, no mesmo dia de algumas partidas importantes que o Goiás terá assim pela frente no decorrer da temporada. Só para contextualizar um pouco mais sobre o calendário. O Campeonato Goiano deve terminar aí a grande decisão mais ou menos ali próximo do dia 9. A Copa do Brasil deverá começar na mesma semana, a Copa Sul-Americana na primeira semana da estreia, a Copa Sul-Americana, vamos lá por partes, na mesma semana da final do Campeonato Goiano. Então ali no comecinho do mês de abril, assim como a decisão do Campeonato Estadual e o começo do Campeonato Brasileiro marcado para metade de abril, mais ou menos ali por volta do dia 15, 16 ou dia 17. A Copa do Brasil, o Verdão já começando também nesse final do mês de fevereiro. Caso avance, tomara que isso aconteça, possivelmente também algumas partidas dentro desse período. E o técnico Guto Ferreira diz que enquanto ele tiver esse calendário tranquilo, a favor, como aconteceu agora nessa semana, o Goiás não teve jogo no final de semana e só vai ter agora na quarta-feira, posteriormente o jogo contra o Goiânia, nas quartas de finais do Campeonato Goiano, no final de semana. Então o Goiás basicamente ficou 7 dias sem jogar, algo inédito nessa temporada de 2023, dando descanso para alguns jogadores e possivelmente utilizando alguns jogadores também importantes, titulares, se não for como titular nesse jogo na Copa Verde, pelo menos estando à disposição no banco de reservas, algo totalmente diferente do que aconteceu no ano passado, em 2022, contra o Real Noroeste, cheio de garotos. Então Guto Ferreira diz que vai dar prioridade à competição, tratar ela com o devido valor, respeito e também estando à disposição para treinar, obviamente, o time e estar à beira do gramado, algo assim que não deixaria
de fazer, exceto se chocasse com datas, seja elas da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, decisões do Campeonato Goiano ou Copa Sul-Americana. Se isso acontecer, possivelmente o Mário Henrique, técnico do Sub-20, né, que fez a baita campanha na disputa da Copinha, poderá ser esse comandante na disputa do torneio regional. Então, como eu falei para vocês, como eu estou gravando esse vídeo ainda na sexta-feira, não dá para mim cravar uma provável escalação para o técnico Guto Ferreira, né, desses 11 titulares na primeira fase da Copa Verde. Entretanto, a gente pode sim ver alguns jogadores titulares, aquele time, por exemplo, mesclado, como o Goiás enfrentou, por exemplo, o Iporá, fora de casa, o Yumas também é um jogo fora de casa, também o Goiás utilizou alguns jogadores reservas. Acredito que possa parecer aquilo, como eu falei, tendo uma semana de folga para o time que jogou na quarta-feira contra o Morrinhos e tem esse compromisso na Copa Verde na outra quarta-feira. E depois só contra o Goiânia no outro final de semana, tendo aí pelo menos 3 dias, né, para treinamentos até o próximo sábado. 2 dias de treinamento, mas obviamente intercalando alguns jogadores. Eu colocaria uma provável escalação aí com o Tadeu no gol, lateral direita com o Bruno Santos, os 2 zagueiros, o Edu pela direita e o Heron pelo lado esquerdo. Não me surpreenderia se o Sidmar ou o Lucas Alter participasse dessa partida. Lateral esquerda com o Hugo. Meio de campo, o Natan como primeiro volante, o Johnny Lucas como um segundo. Não surpreenderia também se aparecesse o Zé Ricardo ou o próprio William Oliveira. Na frente, o Palácios ou o Carlos Maia. No comando de ataque, possivelmente com o Alisson, Felipe Costa ou o Nicolas, o Wendel na ponta esquerda ou até mesmo o próprio Vinícius. Vai depender muito, né, do que o técnico Guto Ferreira enxerga como ideal nessa escalação. O que eu posso já garantir de diferença, por exemplo, a última participação do ano passado é a presença de jogadores importantes no banco de reservas, que podem sim mudar a partida, eventualmente o time perdendo, o treino não andando muito bem no segundo tempo, eles participarem, por exemplo, de um jogo que é aqui em Goiânia, dentro de casa, na Serrinha. O próximo compromisso no Campeonato Goiano também acontece no final de semana. Não faz mal nenhum um jogador participar, por exemplo, de 20, 25 minutos, seja 45 no primeiro ou no segundo tempo, dos ditos titulares, já que assim, possivelmente o Goiás não vai precisar entregar tudo de si no primeiro jogo também das quartas de finais do Campeonato Goiano, então dá para mesclar muito bem algo que o Guto Ferreira até aqui na temporada vem executando com grande maestria. O que eu tenho para falar aqui para vocês agora também? Bora lá sobre as premiações. Já falei um pouco sobre as datas. A premiação de 2022 ela não ficou explícita em relação a valores. A única que eu consegui encontrar é ainda do ano de 2021, quando o Remo ganhou do Vila Nova na disputa por pênaltis. O Remo ganhou R$150 mil, mais um carro 0 km. Então aproximadamente ali uma premiação de 200, 220 mil reais. Não é muita coisa, entretanto a garantia na terceira fase da Copa do Brasil, que se por exemplo o Goiás tivesse ganhado na edição do ano passado, entraria agora na terceira fase, já no mês de abril, ou seja, além de você evitar aquelas cascas de banana, que é essa primeira fase com viagens difíceis, longas na disputa da Copa do Brasil, eventualmente tendo que jogar ou lesionar um jogador e ainda ser desclassificado, não pegando uma premiação. Só de você entrar hoje na terceira fase da Copa do Brasil, em 2023, garante R$2.100.000. Uma quantia muito grande e assim, você só começa a preocupar em torneios mata-mata a partir do mês de abril ou lá para o finalzinho de março, começo de abril. Então assim, dá uma liberdade muito maior, um planejamento, uma tranquilidade para a preparação na pré-temporada. Eu não acho que o Goiás vai enfrentar o Asa no próximo meio de semana despreparado, não é isso. Mas se pudesse ter essas partidas já com uma garantia de R$2 milhões firmados, né, na terceira fase, uma preparação maior para o time, sem dúvida nenhuma, eu aceitaria. O Verdão que vai para a sua terceira participação, né, a primeira delas lá em 2019, chegou nas semifinais, acabou sendo eliminado para o Cuiabá nos pênaltis, eliminou na primeira fase o Brasiliense e depois o Luverdense. Deixa eu ver aqui em relação à transmissão. Em 2022, um acordo com a DAZN de última hora, né? Teve a exibição do torneio, anteriormente também passava na TV Brasil, na TV aberta, né? Também já foi transmitido pelo Space e o Esporte Interativo, quando começou, né? Com muita atenção de 2014 até o final da temporada de 2018. Possivelmente agora para esse ano, ou a exibição na própria DAZN, ou alguma outra venda para um serviço de streaming. Acho muito difícil alguma exibição na TV aberta, né? Em relação a essas primeiras partidas da competição. Outro ponto também que eu tenho para mencionar é a desvalorização do torneio, que assim, nessa temporada de 2023 acaba sendo um pouco mais atrativo porque ela começa no início da temporada, diferentemente, por exemplo, do ano passado, que basicamente foi um torneio de tiro curto, 22 dias apenas. Mas antes disso, ele começava
ali mais ou menos em outubro e se estendia até o final do mês de novembro. Um período difícil, né? Seja na Série A, seja na Série B, você ainda está lutando por alguns objetivos durante a sua temporada. No começo do ano, obviamente, tem sim alguns objetivos. Entretanto, com esse término até o comecinho do mês de abril, possivelmente com umas 3 ou 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, dá para conciliar melhor. Se fosse para mim escolher, eu começaria já a disputa da Copa Verde, mais ou menos lá pro dia 25, dia 30 de janeiro, sabe? Igual, por exemplo, faz muitas pré-fases da Copa do Nordeste, já começando o mais rápido possível e tendo seu término, por exemplo, até no máximo no início do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, já é um começo, acho que dá pro Goiás sim conciliar melhor. E assim, é um torneio que é muito desvalorizado, sem muito motivo, porque se a gente observar os participantes, são sim equipes interessantes, tradicionais, que podem tranquilamente encher os seus estádios, né? Em alguns clássicos ou não. Por exemplo, um jogo entre Goiás e Vila Nova na Copa do Brasil é muito interessante. Goiás e Cuiabá é um confronto de Série A. Outros compromissos, por exemplo, Goiás e Remo, Goiás e Paysandu também no Mangueirão, é muito bacana esses jogos. Outros aqui pertinhos também, como o próprio Brasiliense, Ceilândia, o Brasília, que já foi campeão da competição em 2014. Nessa edição teremos também a presença do Manaus, que está na Série C do Campeonato Brasileiro pelo 3º ano consecutivo, então não é um torneio fraco. E, por exemplo, isso porque ainda o Atlético e a Aparecidense não participam da competição nesta atual edição. Então, se fosse com todos os times, digamos, mais bem ranqueados, tem a Luverdense também, que é um time tradicional no futebol do Mato Grosso, vamos supor uma competição aí nas quartas de finais, com Remo, Paysandu, Manaus, Goiás, Cuiabá, Vila Nova, Aparecidense e Atlético Goianiense. Olha só, é um torneio interessantíssimo, com todas as equipes basicamente dentro das séries A, B e C, utilizando os seus elencos principais, daria sim um torneio bem interessante, e essa garantia também na terceira fase da Copa do Brasil, que não é pouca coisa. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, se você discorda. Esse torneio agora acontecendo no comecinho da temporada, vale a pena não priorizar ele, mas como o Goiás tem uma montagem de elenco interessante, na minha visão, até mesmo um terceiro elenco do Goiás daria para começar essa competição. Quando as coisas arrocharem mesmo de Série A e Copa Sul-Americana, o Goiás não vai classificar, por exemplo, um jogo contra um Paysandu da vida utilizando o seu terceiro elenco. Teria que dar uma rodagem um pouco maior. Mesmo assim, acho que é interessante pensar nessa possibilidade. A Copa do Nordeste, a gente pegando aqui as datas dela da final, porque eu não consegui achar as datas exatas da decisão da Copa Verde. Ela deve acontecer entre o dia 3 até 5 de maio. Então, possivelmente, o jogo de ida acontecendo no dia 19 de abril e a grande decisão no dia 3 de maio. Um possível jogo dia 19 ou 20 de abril, o Goiás vai estar mais ou menos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não é para se desesperar. No jogo de volta, mais ou menos no dia 3 de maio, também dentro dessa quantia entre a terceira e quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e na Copa Sul-Americana, possivelmente já com essa grande decisão, com umas 2 a 3 partidas já bem encaminhadas na fase de grupos, né, da competição internacional. Enfim, trazendo aqui uma explicação geral de calendário, utilização de alguns jogadores, quero saber qual seria a sua escalação para essa estreia na quarta-feira contra o Real Noroeste ou União de Rondonópolis. Estou gravando esse vídeo antes de saber aqui o resultado. E se vale a pena ou não essa prioridade, já que o Goiás terá um elenco muito maior para 2023 do que em relação às últimas temporadas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e também conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Nosso apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, você encontra o link deles aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera, e bom carnaval aí para todo mundo.